Olá pessoal, e vamos nós para mais uma aula do nosso curso de Cálculo Diferencial Integral 3. Estamos na última parte do nosso curso em que nós estamos estudando integrais múltiplas, integrais duplas, integrais triplas. Nesse primeiro momento, claro, estudando integrais duplas, que são integrais em funções de duas variáveis. Lembra, desde a aula anterior nós tínhamos f, uma função definida num conjunto limitado do R2 em R, e nós estávamos estudando como é a integração em D dessa função f de xy com relação às suas duas variáveis, né? E nós vimos que nem sempre esse valor existe. Esse valor existe se um determinado limite existe e o valor desse limite acaba coincidindo com o que nós definimos como sendo a integral dupla da função f no conjunto D. Veja que está, inclusive, dependendo bastante de qual é o domínio da função, né? Nós vimos, por exemplo, na aula anterior, quando nós falamos de integrais duplas, que eram integrais assim, nós vimos, por exemplo, uma condição para que a função, para que esse valor existisse, para que a função seja integrável. Quando esse valor existe, a gente fala que a função é integrável em D, né? Por exemplo, uma condição muito interessante para a gente sempre colocar na nossa cabeça é que se a função for contínua e ilimitada, e o nosso conjunto D, que é o domínio da função, for um conjunto limitado e ao mesmo tempo de fronteira de conteúdo nulo, quer dizer, uma fronteira que não acrescenta nada, de certa forma, à área, né, do conjunto D, nós definimos formalmente isso, né? Quando isso acontece, quando a fronteira é de conteúdo nulo e o conjunto D é limitado, e essas duas condições acontecem com relação à função f, a gente viu que a função, por exemplo, é integrável, esse valor existe, e aí, quando esses valores existem, nós pensamos nas propriedades de integral dupla, que são similares às propriedades que nós vimos para que vocês devem ter estudado quando estudaram integral simples para a função de uma variável. Enfim, nós falamos algumas coisas, falamos sobre volume de gráfico, vimos que tem uma interpretação com relação a isso. Isso foi tudo conteúdo da nossa primeira aula, que foi basicamente técnica, que está disponível na última videoaula antes dessa, né? Bom, mas esse foi muito formal, eu imagino, a aula passada. Você deve ter, talvez, até sentido um pouco mais de dificuldade, porque não teve quase sequer exemplos interessantes, exemplos cotidianos de aplicação disso. Era muito conceitual. Agora, a aula de hoje vem para a gente fazer exatamente o contrário. Hoje, agora que a gente está com a teoria bem formada, agora a gente vai aprender a aplicar esses conceitos. Nós vamos pegar esses conceitos e vamos aplicá-los. Só que, até agora, com as ferramentas que nós temos, ainda algumas coisas ficam no ar. Acontece que lá no cálculo 1, você deve ter aprendido a integrar, e você viu vários métodos, você viu como integrar através das primitivas e coisa do tipo, não foi isso? E aqui o que nós vamos ver agora nesta aula de hoje é que nós podemos, usando as integrais simples, lá de cálculos anteriores a esse, calcular integrais duplas, que é o resultado do principal teorema desta aula, que é o teorema de Fubini, que nós vamos apresentar na primeira parte dessa aula. Essa aula vai ser dividida em duas partes. A primeira parte, então, é a respeito do teorema de Fubini, e depois nós vamos para um corolário, que é a segunda parte. Mas o teorema de Fubini nós vamos enunciar, não vamos demonstrar, e vamos fazer uma série de exemplos para você ver como é que agora nós temos mais coisas, mais jeito para calcular integrais duplas, quando isso for possível, em alguns tipos de funções, tá bom? Então vamos lá, como é que a gente pode fazer para calcular a integral dupla com auxílio das integrais simples, ou seja, integrais sobre funções de uma variável real? Nós vamos aqui no primeiro momento falar sobre o teorema de Fubini no retângulo. Seja f uma função integrável num domínio que é um retângulo, então você está lá no plano, e no plano você marca um retângulo que tem aqui base num certo AB, e aqui a altura dele é de d-c, né? De um certo ponto C até um ponto D, é um retângulo com lados paralelos aos eixos, né? E nós estamos chamando isso aqui de conjunto D. Tá bom? É um conjunto limitado, é um conjunto com fronteira nula, então ele se enquadra basicamente naquilo que nós esperamos para poder integrar uma função. E nós estamos pedindo também que a função seja integrável. Então, por exemplo, se a função for contínua e limitada, ela já entra nessa categoria. Bom, fixa o y e varia o x. Ao fazer isso, você está criando uma função de uma variável só. Fixando o y, você está criando uma função de uma variável só que a gente pode chamar de g de x.
Claro que você vai ficar trocando o y. Para cada y você tem uma função diferente dessa, que eu podia até ter chamado de gy de x. Enfim. Agora, trocando o x, fixando o x, depois trocando ele, mas fixando o x e deixando o y variável, você vai ter uma função em y, também de uma variável. Né? Então, sejam g de x e h de y, as funções que você obtém a partir da f de x, y, primeiro fixando o y, depois fixando o x. São duas funções de uma variável. Né? Bom, então, o teorema de Fubini nos diz o seguinte: para integrar a função f de xy com relação a xy nesse conjunto D, basta você fazer o seguinte: basta você integrar essa função que varia em x no intervalo em que o x está definido, ou seja, entre a e b, e depois de fazer isso, você integra o resultado disso, que vai ser algo que vai depender de y. Vejam, quando você integra em x, o y ficou uma constante. Então, isso aqui vai ser uma resposta que vai depender de y, não mais de x. E então, o que tá dentro o que vai sair do colchetes vai ser algo que deve depender de y, mas não mais de x. E esse algo que depende de y, você deve integrar no intervalo em que y está definido, de c até d, com relação a essa variável. Que é a mesma coisa de ter feito o contrário. Primeiro ter integrado em y, depois em x. Ou seja, integrado a função que fixa o x, ou seja, h de y, com relação a y, no intervalo em que o y está definido. E aí, de dentro desse colchetes, vai sair uma nova função que depende de x. E essa nova função que depende de x, você integra ela de a, b, dx. Ou seja, se está num retângulo, você pode transformar essa integral dupla em duas integrais simples, uma aplicada depois da outra, seja em relação a x primeiro e depois a y, ou o contrário. Certo? Então, mas isso aqui só pode acontecer caso, ao você fixar o y, ao você fixar o x, sempre você tiver funções integráveis. Então, essas funções aqui que aparecem em g de x e h de y, elas precisam ser integráveis, senão não podia estar colocando elas aqui. Tudo bem? Então, esse é o teorema de Fubini, escrito assim, não sei se ele fica tão claro qual é a vantagem, né? Não sei se você já entendeu qual é a vantagem, mas você está transformando uma integral dupla em duas integrais simples. Basicamente, isso está relacionado, não sei se você se lembra de somatório. Você sabe que somatório infinito, as integrais, de certa forma, são uma generalização dos somatórios infinitos. Né? Se você tem dois somatórios aqui, só que os somatórios são para coisas que a gente fala discretas, né? E aí você tem uma, sei lá, vou chamar de função aqui, dependendo de n. Você sabe que você pode separar, você pode primeiro, quando você escreve assim, né, de n, você pode primeiro fazer a soma em m, fixando n, depois n. É basicamente essa mesma ideia aí, você está querendo separar duas coisas. Se aqui tivesse, por exemplo, n ao quadrado, n ao cubo, por exemplo, você poderia ter deixado o n quadrado como se fosse uma constante, jogar ela para cá e aí ter feito duas somas, né? N de 0 a infinito de n quadrado e depois m ao cubo, né? Variando só o m. E aí seriam dois valores que você está multiplicando o resultado da soma, enfim. Coisas do tipo. Não que esses valores existam, tá? Estou usando aleatoriamente só para jogar algum contexto nessa história, tá bom? Foi só um comentário bem aleatório mesmo sobre uma analogia entre os somatórios ou sobre séries e integrais, tá bom? Uma observação é que eu coloquei aqui os colchetes, mas não precisa, tá? Eu coloquei os colchetes aqui para deixar claro o contexto, o que eu estou querendo dizer com o teorema, mas você não precisa, na hora de fazer as contas, usar os colchetes. E é isso que nós vamos fazer agora, conta. Agora que nós temos essa informação do teorema de Fubini, a gente pode tranquilamente resolver um monte de integrais duplas e não só integral de constante, que é o que a gente conseguia na aula passada, né? Por exemplo, essa é a função f de xy igual a x mais y, a soma das duas variáveis, definidas no retângulo de 1,2 cartesiano 0,1. Como nós podemos calcular isso? Bom, primeiro, observe que a nossa figura está no R2, então você está lá no plano XY, aqui no plano XY nós marcamos o ponto 1 e o ponto 2, nós marcamos no Y o 0,1, e aí nós criamos o retângulo 1,2 cartesiano 0,1. Esse é o retângulo correspondente ao domínio da nossa função. Esse aqui é o domínio da nossa função, né? E aí essa função então é aplicada nesse domínio, ela acaba sendo uma função limitada. Ela está restrita a um domínio compacto, ela acaba sendo limitada, ela acaba tendo máximos e mínimos, se você lembrar das nossas aulas anteriores sobre máximos e mínimos, né?
E aí, sabendo disso, e claramente essa função é uma soma de duas variáveis, ela é uma função contínua, então de fato essa função é integrável nesse domínio, que é um retângulo, enfim. Teorema de Fubini pode ser aplicado, então, para que a gente calcule a integral dupla de x mais y, que é a função com relação a x e y nesse conjunto D. O que diz o Teorema de Fubini? O Teorema de Fubini me diz o seguinte: eu posso transformar essa integral dupla em duas integrais simples. A primeira, a que está mais à direita, mais perto da função, que é a que eu vou aplicar primeiro, é uma integral que vai no intervalo da variável x, já que eu coloquei o dx aqui primeiro. E a segunda, como eu coloquei dy mais à direita, então a última aqui é no intervalo em que o y está definido. Tudo bem? Se eu quisesse calcular com relação a y primeiro, trocar y por x aqui, era só ter colocado primeiro o intervalo com relação a y aqui, depois a x. Então, sempre nós temos que ficar atento ao que nós estamos fazendo. Por exemplo, nesse caso aí, é integrar de 0 a 1, integrar de 1 a 2, f de xy, primeiro dx, depois dy. É isso aqui que estava escrito no Teorema de Fubini, né? Aquela integral dupla lá, de f, de xy, dx, dy, enfim, é o que estava escrito lá, é igual isso aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, basicamente, é essa integral simples aqui, ok? Só que veja, opa, aqui é dy. Então, vejam que eu vou fazer isso aqui e depois vai dar um resultado que eu vou aplicar em dy. Como eu disse, não precisaria do colchetes, é o que eu estou fazendo aqui exatamente nos slides, tá bom? Bom, vamos lá, vamos avançar. Bom, o que é a integral de x mais y com relação a dx de 1 a 2? Quando você faz isso, você supõe que o y é constante. É isso que estava dizendo o Teorema de Fubini. Você supõe que o y é constante, trabalha como se ele fosse uma constante, mas o x está variando. Então, o que você faz? Como é que você calcula essa integral lá no cálculo 1? Bom, você sabe que integrar isso aqui no cálculo 1 é integrar essa parte, a integral de x é x² sobre 2. E integrar uma constante é multiplicá-la pela variável, então fica yx aqui, ok? Então, você, ao integrar isso aqui, você consegue essa primitiva, x² sobre 2 mais yx. Vejam que aqui eu não estou fazendo nada demais, a não ser aquilo que você conhece do seu cálculo 1. Cálculo 2, não sei onde você viu isso. Tá bom? Só que essa é uma integral definida. Então, ela vai do 1 ao 2. E como é que nós calculamos isso aqui mesmo? Vejam que esse símbolo aqui que eu estou usando é para dizer, olha, essa primitiva deve ser aplicada em 2 e 1. Primeiro nós aplicamos em 2, lembrando que aqui está em x, então eu vou aplicar em 2. E o resultado eu vou subtrair do resultado que dá aplicado com x igual a 1. Tá? Então, se você fizer, vou apagar aqui, só para a gente poder acompanhar, não sei se você se lembra exatamente como é que calcula essas coisas, mas deixa eu só repetir esse caso aqui que eu acho que vai ser melhor. Primeiro nós estamos derivando em x, esquece y é constante, tá certo? Essa primeira parte aqui, quando você procura a primitiva x² sobre 2 é uma delas, e aqui fica yx, já que y é constante. E eu costumo denotar assim, não sei se é o que você aprendeu a fazer, aqui está a primitiva, você está aplicando em 2 e 1. Lembrando que estamos variando em x. Então, onde que eu vou substituir o 2 agora? No lugar do x. 2 ao quadrado, 4 sobre 2, 2. E aqui no lugar do x eu ponho 2, vai ficar mais 2y. E depois nós subtraímos esse resultado do que você faz trocando x por 1. Então, fica 1 ao quadrado, 1 sobre 2 meio. E no lugar do x fica 1, fica mais y. Quando você faz essa conta, 2 mais 2y menos meio menos y, você vai perceber que vai dar 2 menos meio, que é 1,5, ou seja, 3 sobre 2, e 2y menos y fica y, que é certamente o que deve ter aparecido aqui, ok? Então, nós desenvolvemos, trocamos x por 2 e depois por 1 e subtraímos os resultados, e ficamos com isso aqui. E agora você pode observar claramente que o que sobrou é uma função que depende apenas de y, o x foi embora, né? O x foi embora. E agora virou uma integral simples que depende do y. Como é que você integra isso aqui? Primeiro você integra y, que fica y² sobre 2. E depois você integra 3 sobre 2, que vai dar 3 sobre 2y. Claro, né? São as primitivas aqui. Só que você vai ter que fazer isso variar, já que é uma integral definida de 0 até 1. Então, primeiro você substitui o y por 1.
fica meio mais 3 sobre 2, e depois você substitui o y por 0 e subtrai, e aí vai dar meio mais 3 sobre 2 menos 0, opa, aqui é um menos, tá pessoal? Aqui é menos. Não faz diferença nenhuma, é 0, né? Mas estou lembrando que aqui deveria ser menos, tá bom? E meio mais 3 sobre 2, 0,5 mais 1,5, 2. Então, essa integral dupla aqui, só com as coisas da aula passada, talvez ficaria difícil de fazer. Não que seja impossível, mas ficaria difícil de fazer usando partição, usando não sei o que, as propriedades e Mas aqui veja que foi possível rapidamente, com alguns passos, nós chegamos no 2, simplesmente separando essa integral dupla em duas integrais simples. Vamos fazer mais um exemplo? Exemplo 2. Vamos calcular agora a integral que está denotada desse jeito. Veja que não estou denotando mais como integral dupla. É por quê? Né? Não era integral dupla, virou agora duas integrais simples? Sim. É para a gente calcular esse valor, mas você se lembra que esse valor aí, esse que está aparecendo no slide, ou seja, a integral de menos 1 a 1, integral de 0 a 2, xy quadrado dx dy, escrito tudo junto isso aqui, de certa forma está escondendo um parênteses, e de certa forma a gente sabe que isso aqui significa integral de xy quadrado dx dy num domínio D. Que domínio é esse? O domínio é um cartesiano de intervalos fechados. Em x você varia de 0 a 2, em y você varia de menos 1 a 1. Ok? Então isso aqui significa, isso que está aparecendo aí, sem o colchete, acaba significando isso aqui, que é a mesma coisa dessa integral dupla, tá bom? É isso que nos diz o teorema de Fubini. E é bom associar isso porque às vezes você não vai gostar de integrar primeiro em x e sim em y. O que você pode fazer? Segundo o teorema de Fubini, era só você trocar de ordem. Trocar primeiro aqui 0, 2, aqui menos 1 e 1, mas aí teria que teria que integrar primeiro em y e depois em x. Também daria para fazer. Ok? Então, podia trocar isso aqui por y para integrar primeiro em y, às vezes a função é melhor fazer isso, e aqui depois em x, mas desde que eu troco o intervalo, né? Quem varia em y? O y varia de 1 a menos 1 a 1, e o x varia de 0 a 2. Eu poderia ter feito isso também, tá bom? Então, dependendo do exercício, pode ser interessante lembrar desse fato. Vamos para a solução? O que é isso aqui? Primeiro eu vou integrar isso aqui que está dentro em x. Lembra que tudo que tem y é constante, então esse y quadrado é uma constante. Constante vezes x, quando você integra, a primitiva que você consegue é a constante x quadrado sobre 2. A constante é isso aqui, x quadrado sobre 2, mas está calculado de 0 a 2. Aqui faltou, pessoal, eu acabei deixando passar, mas está faltando um dy aqui. Eu derivei em x, mas aí sobrou um dy, tá? Não está aparecendo aqui, mas deveria ter aparecido um dy, tá? Bom, então vamos lá. Quando você aplica, a gente derivou em x, né? Então, substitui o x por 2, dá 4 sobre 2, 2y quadrado. Substituindo em 0, isso aqui zero, então fica, essa função acaba saindo como 2y quadrado. Veja que é uma função que depende só de y, estamos derivando ela em y, de menos 1 a 1. Bom, vamos integrar isso aqui agora, só que em y. Então, qual é a primitiva, uma primitiva disso aqui? 2y ao cubo sobre 3 é uma primitiva disso aqui, né? Cancelando os dois, um intervalo variando de menos 1 a 1, você obtém y ao cubo calculado de 1... desculpa. Aqui é um 3. Não dá para cancelar, não. Aqui é 3, tá? Só para lembrar, o que tá, eu tenho um erro aí, de novo no slide, 2y quadrado dy. Quando você busca uma primitiva, você tem que buscar alguma coisa que ao derivar volte nisso. Claro, o 2 pode ficar para fora, mas eu tenho que pensar na integral do y quadrado. Que função que ao derivar cai em y quadrado? Você sabe que y ao cubo sobre 3 é uma, né? Porque quando você deriva isso aqui, y ao cubo sobre 3, o 3 cai, cancela e fica quadrado, né? Então isso aqui acaba ficando 2y ao cubo sobre 3, claro, calculado de 1 a menos 1, é o que deveria estar aí, então deveria ter um 3 aí embaixo. E aí, claro, está certa a resposta. Substituindo y por 1 fica 2 sobre 3, substituindo por menos 1 vai dar menos 1, só que tem um menos da fórmula, né? Então fica 2 terços, menos 2 terços mais 2 terços, 4 terços, ok? E aí eu deixo como exercício, caso você esteja com um tempinho aí, para você fazer a mesma coisa, só que agora ao contrário. Primeiro derivando em y, ou seja, de menos 1 a 1, e depois em x de 0 a 2, para você verificar que isso também dá 4 terços. Tenta aí!
E nós seguimos no exemplo 3. O exemplo 3, ele já tem um enunciado diferente, não é calcule a integral, mas no fundo você vai perceber que é assim. Calcule o volume de uma figura no R3. Poxa, calcule o volume de uma figura no R3. Que figura é essa? O conjunto dos pontos x, y, z tais que o x varia entre 0 e 1, o y entre 0 e 1 e o z varia entre 0 e x quadrado mais y quadrado. Ora. Desenho. Eu tenho aqui, então, o meu x, y, z, o meu espaço tridimensional, escrito de forma cartesiana. O x varia de 0 a 1, o y varia de 0 a 1, e ao fazer isso, você acabou de perceber que o domínio da sua função é este retângulo aqui, né? Então, ou melhor, da sua função, o que pode ser domínio de uma função. Estou contando segredo, não pode. Né? Então, o que eu quero no chão, no plano XY, é basicamente isso aqui. Né? O 0, 1, cartesiano 0, 1. É aqui que está variando o XY. Né? Mas o Z está variando entre 0, ou seja, entre o chão, e a variação do x e do y organizadas por essa função x quadrado mais y quadrado. Você deve se lembrar que quando você calcula o y igual a 1 e o x igual a 0, por exemplo, isso acaba dando z igual a 1. Né? Você faz isso para os dois lados, acaba fazendo isso aqui também, no 1 acaba dando 1 também, enfim. E isso aqui é exatamente o gráfico da função x quadrado mais y quadrado. Ok? Esse daqui, esse traço que eu fiz em azul. Mas o exercício está falando o seguinte para a gente. Eu quero o gráfico, ou melhor, eu quero o volume desta figura aqui. Vai ser muito difícil da gente enxergar, tá, pessoal? Mas a figura que está abaixo deste paraboloide, abaixo do paraboloide e acima do eixo X dentro da caixinha. A gente pode não estar conseguindo nem enxergar direito, nem entender direito como é que isso funciona, apesar que se nós fizermos isso na mão dá para perceber tranquilinho. A gente quer o gráfico, o volume do gráfico, abaixo desse gráfico. A gente quer o volume dessa região. A gente quer então o volume abaixo desse gráfico. E o volume abaixo do gráfico de uma função, nós vimos na primeira aula que o volume abaixo do gráfico de uma função f de xy, ele é dado pela integral dupla no domínio dessa função, desta função. Nós vimos isso. O volume do gráfico abaixo da função e acima do eixo, acima do plano XY, ou seja, do 0 para cima, é dado por isso aqui. Então, no fundo não está claro para a gente que isso aqui é para calcular uma integral dupla, mas nós podemos perceber que sim é. Esse A é o gráfico abaixo, está faltando a palavra aqui. Tá? Esse slide está bem ruinzinho, né? Observe que o A é o gráfico abaixo da função x quadrado mais y quadrado, definido em qual domínio? No domínio do cartesiano 0, 1, 0, 1. Então, esse é o domínio que eu estou chamando de R, um retângulo. Tá certo? Bom, então, vamos calcular o volume deste A, ou seja, o volume abaixo desse gráfico, que é dado exatamente pela integral dupla em R da função que é x quadrado mais y quadrado. Bom, até aqui foi interpretação. Agora a gente vai usar o teorema de Fubini para calcular esse valor e de fato descobrir a área abaixo do gráfico e acima do plano XY. Como é que nós fazemos isso? O teorema de Fubini nos diz que, como isso aqui é um retângulo, eu posso separar em dois pedaços. O primeiro é a variação do x, o x varia entre 0 e 1, e a segunda é o 0, 1 também, porque é a variação do y. Primeiro aqui nós temos uma integral em x, então o y quadrado é constante, então nós estamos variando apenas em x, então quando você integra x quadrado fica x ao cubo sobre 3, e quando você integra y quadrado fica xy quadrado, já que ele é constante. Só que estamos de 0 a 1. Como nós acabamos de fazer a integral em x, então você pode substituir o x por 1, fica 1 sobre 3 mais y quadrado, subtrai disso aqui, substituindo o x por 0. Então, substituindo por 0 vai zerar, né? Então, vai dar 1/3 mais y quadrado.
Observe que essa função resultante de fato é uma função que depende apenas de y. E agora então nós temos uma integral simples de 0 a 1 dessa função em y. E aí nós vamos integrar como nós fazemos de novo lá no cálculo. Integral de 1/3 é 1/3 de y. Integral de y quadrado é y cubo sobre 3. Só que isso está variando de 0 a 1. Então, substituindo isso aqui por 1 fica 1/3 mais 1/3. Substituindo por 0 vai zerar. 1/3 mais 1/3, 2/3. Portanto, a área pedida, a área dessa figura, desse conjunto A que está aí, que olhando, percebendo pelo desenho, é exatamente a área abaixo do gráfico de z igual a x quadrado mais y quadrado e acima do plano xy, é exatamente igual a 2/3. Mesmo que nós nem entendamos direito, nós conseguimos com certeza calcular esse volume, tá bom? E vamos para o quarto exemplo. O quarto exemplo é, olha só, calcule a integral dupla, está faltando aqui a dupla, né? Mas é para calcular a integral dupla da função xy com relação a x e com relação a y num conjunto D dado por, veja que deu o domínio da função xy, são os pontos x, y e r2 tais que o x está variando entre 0 e 1 e o y está variando entre 0 e x quadrado. Ih, não gostei. Como é que é o domínio do negócio? Vamos entender o domínio? Vamos entender o domínio? O domínio está contido no R2? X, Y. Quem que é o x primeiro? O x está variando em 0, 1. Ótimo, bonitinho, lindo, gostei. Tá bom, o x está variando em 0, 1. E o y? O y não está variando de 0 a qualquer número, entre dois números, para dar um retângulo. O y está variando entre 0, então ele começa a partir do nível 0 dele, mas ele vai sempre até o x quadrado. Quando eu faço 0 ao quadrado, eu tenho 0, então ele sai daqui. Se eu fizer meio ao quadrado, ele acaba indo até o 1/4. Opa, 1/4 é mais para baixo aqui. Ele acaba indo até o 1/4. E se eu fizer 1 ao quadrado, ele acaba indo no 1. Então, você pode perceber que o meu y, ele está variando entre 0 e x quadrado. Então, entre 0 e meio ao quadrado, entre 0 e 1 ao quadrado, entre 0 e 1/4 ao quadrado, enfim. E aí isso acaba dizendo para a gente, então, que o y acaba seguindo esse comportamento da parábola y igual a x quadrado. Então, o nosso domínio, ele está entre o 0 e o x quadrado para o y, enquanto o x varia de 0 a 1. O nosso domínio é exatamente esse conjunto aqui. E aí você vai falar assim, ótimo, não dá para usar o teorema de Fubini, porque o teorema de Fubini só me fala que eu posso transformar uma integral dupla em duas integrais simples desde que o meu domínio seja um retângulo. Ok, mas se você olhar bem, até tem um retângulo nessa história. Aqui, ó, um retângulo, que na verdade é um quadrado, 0, 1, 0, 1. O problema é que não é exatamente esse o domínio está contido aí. Então, para contornar esse problema, nós vamos usar uma estratégia. Vamos usar uma estratégia que é a seguinte. Eu vou considerar esse 0, 1, 0, 1 retângulo, que eu vou chamar de R, então 0, 1 cartesiano, 0, 1 vai ser um retângulo, nós vamos considerar isso. E nós vamos definir uma função no retângulo. Ah, uma função no retângulo. Ok, mas a função que eu queria não era no retângulo, era aqui. Mas o que eu faço então para definir um retângulo de modo que essa parte não me atrapalhe? Uai, eu defino alguma coisa aqui que a integral não vai fazer diferença. Ou seja, que a integral zeraria. É exatamente essa a ideia. Se o x... Está mal escrito esse slide, hein, gente? Esses slides. Olha que tristeza. A gente vai definir a função g de xy como sendo a função que eu quero calcular caso o xy pertença ao conjunto D aqui. Se ele estiver aqui,
eu vou calcular exatamente, eu vou mandar a função ser xy. Só que se ele não tiver, se o xy não estiver neste domínio, eu vou zerar, porque nós já sabemos que a integral de 0 é 0. Então, essa parte não vai acrescentar nada à integral. Entendeu a ideia? E aí nós podemos, então, calcular a integral. Como? Nós vamos integrar essa integral aqui, a integral de xy dx dy, nesse conjunto D, como ali é zero, eu vou perceber que eu posso separar isso aqui numa integral que depende de retângulos. Olha só, isso é exatamente a integral da função g de xy dx dy no retângulo 0,1, cartesiano 0,1. Por quê? Porque fora do D dá zero. Então, isso aqui acaba sendo a mesma coisa. Eu acabo definindo a mesma função, só que eu só estou interessado na parte D e fora do D o zero. Entendeu a ideia? E no retângulo eu sei calcular. No retângulo eu sei que eu posso transformar isso aqui em duas integrais simples que variam de 0 a 1 a 0 a 1. Da G. Lembrando que aqui é D, viu? Não é Rzão. Bom, agora aqui que está o negócio. Eu vou trocar isso aqui. Primeiro, eu vou derivar em y, já que o meu y é mais problemático. Eu vou derivar primeiro em y e depois em x. Vou derivar primeiro em y. Estava assim, né? dx dy. Eu vou abrir Fubini, mas eu vou abrir assim, de 0 a 1, da G, só que ao invés de fazer dx dy, eu vou fazer dy dx primeiro. Então, eu vou integrar em x primeiro. Em y primeiro, depois em x. Tá bom? Só que acontece que eu vou separar o y em duas partes. De 0 até x² e depois de x² até 1. Em duas partes. Então, olha só. Aqui, a parte do dx é de 0 a 1. Não estou mudando, não. O y, o x não varia nada. É o y que é o problema. Então, a parte do y, eu vou fazer o seguinte. Em vez de integrar direto de 0 a 1, eu vou integrar de 0 até x² e depois de x² até 1. Isso eu posso fazer porque é a propriedade das integrais simples lá do cálculo 1 ou 2 que você fez. Isso aqui é a propriedade integral simples. Eu posso separar de 0 até qualquer ponto antes do 1 e depois desse ponto até o 1. Posso. No caso aqui, o x². Bom, acontece que de 0 até x², a função, o ponto que está aqui, ele pertence ao domínio da função. Então, ele vale xy. E aqui, na parte de cá, de x² até 1, se eu pegar um ponto de x² até 1, ou seja, esse aqui, por exemplo, de x² até 1, a função dá zero nele. Então, isso aqui dá integral de 0. Então, isso aqui some. Acaba ficando integral de 0 a 1 e depois integral de 0 até x² da função que ficou aqui. De 0 até x² ela vale xy. Tá bom? Bom, mas lembrando que nós estamos primeiro integrando em y. E se nós estamos integrando em y, tudo que tem x é constante, inclusive os intervalos. Bom, isso aqui, ao integrar em y, acaba aparecendo o y² sobre 2 e o x como constante ali. E a variação é de x² até 0. Substitui onde tem y por x², então acaba ficando aqui x² sobre 2, depois eu substituir por 0 vai zerar, né? Vai ficar x² sobre 2, mas vejam que agora essa é uma função que depende só de x, e o x varia de 0 a 1, então integrando isso aqui, essa função acaba ficando x² sobre 12, x² sobre 12, variando de 0 a 1, perdão, e trocando x por 1 fica 1 sobre 12, trocando x por 0 fica 0, 1 sobre 12 menos 0, exatamente igual a 1 sobre 12. Então, fica atento para esse exemplo que ele é muito interessante. Nós não temos o domínio da nossa função xy como sendo um domínio dado por um retângulo. Mas é um domínio que eu consigo enquadrá-lo dentro de um retângulo. Então, eu coloco ele dentro de um retângulo, defino uma nova função, e essa nova função me permite chegar ao resultado. Eu não preciso fazer esse passo a todo momento. Eu poderia ter feito direto daqui para esse passo aqui embaixo. Ou seja, para esse aqui. Ó. Eu podia ter pulado daqui para cá.
daqui eu podia ter feito para cá. Tudo bem. Eu só fiz essa construção para você entender as motivações e entender como é que o teorema de Fubini está sim relacionado com isso. Mas na hora de calcular, se eu tivesse que fazer mesmo a conta, eu já sei que o meu x está variando de 0 a 1, eu sei que meu y está variando de 0 a x quadrado, então podia chegar aqui e fazer assim direto, ó, pessoal. Qual que é a integral de xy em relação a x em relação a y nesse conjunto D? Bom, vamos lá. Primeiro eu vou integrar em y, já que o y é mais problemático, então eu vou integrar o y de essa função em relação a y no intervalo de 0 a x2 e depois eu vou calcular em x, já que o x está fixadinho, bonitinho de 0 a 1 e faço a conta como nós fizemos nessa última linha aqui. Tá? Então eu podia ter feito direto, eu precisaria definir essa função. Não, eu estou fazendo isso para você entender como é que o teorema de Fubini sim está envolvido nessa história. Na hora de calcular mesmo, na hora de fazer o exercício, pode passar direto nesse passo. Lembrando, atenção para isso. Eu vou ter que integrar nesse exemplo primeiro em y e depois em x. Se eu quisesse integrar em x primeiro, eu ia ter problema, porque do lado de fora eu ia colocar na integral, a integral dependendo de 0 a x. E a última integral não pode depender de nada, né? Senão vai ter problema. Tudo bem? Então fique atento que a ordem aqui é essa mesmo. Se eu estivesse querendo integrar primeiro em x, depois em y, eu ia ter um problema que eu não ia saber resolver. Ok? E com isso, então, nós terminamos a primeira parte desta aula. E já na segunda parte, nós voltamos com o corolário do teorema de Fubini, que nos permite generalizar essa história do retângulo de forma formalmente, dizendo, olha, troque o retângulo por alguma coisa que não é um retângulo, mas está dentro de um. Tá? E aí nós vamos ver alguns outros exemplos, calcular algumas outras integrais. Ok? Então, até a próxima parte.